Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Amém. Agora, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, verso 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que ficava distante de Jerusalém, 15 quilômetros, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu, só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou quais. E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo, e de como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isto, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham tido uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse todas essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e fez como que quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e o partiu e lhes deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram que ele o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 12 e os que com ele estavam, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém. Senhor, obrigado por essa palavra que o Senhor nos concede, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa história eu quero contar de um outro jeito. Eu vou fazer aqui uma adaptação, uma livre adaptação. E estava longe de Jerusalém, cerca de 15 quilômetros, uma cidadezinha, uma vila chamada Emaús. 2 dos discípulos de Jesus estavam indo embora com uma certa pressa. Caminhando apressadamente, chega perto deles um outro viajante e pergunta: posso caminhar com vocês? E eles disseram: guarda uma certa distância, por favor. E Jesus diz: mas o que está acontecendo? E eles disseram: você é o único que passa por Jerusalém e não está sabendo? Sabendo do quê?
do Covid-19 que chegou em Jerusalém, que está matando todo mundo, e agora tem uma lei que a gente precisa ficar dentro de casa, nós não podemos ficar perto, não podemos abraçar, não podemos tocar, e todos os serviços não essenciais vão fechar, nós precisamos correr para dentro de casa. E ele então começa a conversar com eles e começa a mostrar para eles que o simples fato de estarmos vivos já significa que estamos expostos à morte todo dia. E ele traz a eles a memória de textos bíblicos variados, e um deles que ainda seria escrito, mas ele lança mão do futuro e diz: somos entregues como ovelhas para o matadouro todos os dias. E ele traz à memória deles também o Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e que descansa à sombra do Onipotente, que diz ao Senhor: tu és o meu Deus, a minha fortaleza, em ti confio. Que a esses o Senhor guarda, porque eles confiam no Senhor, eles têm fé, por isso eles não estão isentos do perigo, e 1000 caem do seu lado e 10.000 do outro lado, e eles não são atingidos porque Deus os conhece, porque eles têm uma intimidade com Deus. Eles colocam Deus em primeiro lugar e não o mal em primeiro lugar. E eles vão caminhando e vão ficando maravilhados com aquilo, e de repente chegam na casinha deles, e eles entram e dizem para aquele viajante: entra, fica conosco. E ele diz: mas eu não posso, vocês disseram que tem que manter uma distância. Ele disse: não, mas está tão bom ouvir, entra. E aí ele pega o pão, parte o pão, e no partir do pão ele é reconhecido, e eles dizem: Senhor. E quando dizem Senhor, ele desaparece. Então eles abrem as portas, saem, voltam para Jerusalém e se encontram com os outros e dizem: ele é maior do que qualquer perigo. Ele caminhou conosco, ele nos lembrou a palavra de Deus. Irmãos, é óbvio que nós queremos que todos estejam bem, que ninguém fique doente, que ninguém morra de doença. É óbvio que nós queremos que todos trabalhem. É óbvio que nós vamos obedecer às autoridades municipais, estaduais, federais. Vamos dar ouvidos aos especialistas de nível internacional da Organização Mundial de Saúde. Mas antes e acima de todos, nós temos que ter os nossos ouvidos abertos para ouvir a palavra de Deus e uma disposição no coração para obedecer. Eu tenho visto crentes com muito medo. E na semana passada eu falei sobre a necessidade que nós temos de subir o monte do Senhor que está no nosso coração. E eu vou falar sobre isso na mensagem de quarta-feira que vem. E vou falar sobre isso no domingo que vem, no Salmo 91, que é o estudo da escola dominical. Mas eu não consigo entender o medo que habita o coração de quem conhece a Deus, de quem diz que lê as Escrituras, de quem diz que conhece as histórias da Bíblia. Primeiro medo, o medo de pegar a doença. Tá bom. Então você está com medo do Covid e do câncer, não está com medo? E do lúpus? Você sabia que a gripe comum mata muita gente? E o AVC? E mais um monte de doença que está matando há muito tempo. E a gente convive. E agora nós passamos álcool em tudo e lavamos mão e tudo. Mas espera aí, a gente devia estar fazendo isso desde sempre. Porque eu me lembro de várias ocasiões em que passou na televisão, em que eles vinham e pegavam uma amostra de um banco do ônibus, um banco da praça, um corrimão, e faziam análise, e o laboratório dizia que tinha 1000 germes, bactérias naquilo ali. Medo de morrer para quem já está em Cristo? Se nós temos dele, ainda que estejamos mortos, todo aquele que nele crê será ressuscitado. A Bíblia nos ensina lá na 1 Coríntios 15, eu não sei se você já leu, Paulo diz: onde está, ó morte, a tua vitória?
Porque ele está na perspectiva da ressurreição dos mortos. A Bíblia diz que o perfeito amor, Tiago, anula todo temor. Olha, o perfeito amor a Deus anula todo medo. Mas se eu dou lugar ao medo, eu anulo o perfeito amor a Deus. Eu vou obedecer às autoridades. Eu vou usar da minha racionalidade, vou tentar diminuir os riscos de exposição. Mas deixa eu te contar uma coisa, você acha que dá para a gente ficar dentro de casa direto? Você acha que vai ficar todo mundo dentro de casa direto? Ah, mas tem que fazer agora o lockdown, tem que fazer o isolamento de novo, porque o número de contaminados, de contagiados cresceu. Mas é óbvio que cresceu, as pessoas começaram a circular. Põe todo mundo para dentro de novo, aí vai cair. E daqui 3 semanas abre de novo. E o que vai acontecer daqui 3 semanas quando abrir de novo? O número vai subir de novo. E aí nós vamos fazer o quê? Prende todo mundo de novo. Irmãos, eu não estou aqui para discutir qual que é a melhor alternativa, porque eu não sou especialista nessa área. E nem estou aqui para dizer que quem é a favor de Bolsonaro ou quem está contra está certo. Eu estou aqui para dizer o seguinte, que eu não vou deixar entrar no meu coração é o medo. Eu não vou ficar com medo de que essa doença me pegue, ela pode até me pegar. Mas antes dela me pegar, eu posso ter um AVC, um aneurisma. Eu posso ser atropelado de estar tão preocupado e ser a pessoa escolhida para sair de casa, para ir na farmácia comprar remédio ou no açougue comprar carne e ser atropelado. Por um único carro que estiver na avenida. Por um motorista que também está preocupado. O medo anula a fé e anula a racionalidade. O medo faz com que o mal cresça. Nós temos tido uma oportunidade, como poucas na vida, para ler a palavra de Deus. Se antes, olha aqui para mim em nome de Jesus, se antes alguém dizia assim, eu não tenho tempo para ler a palavra de Deus, agora o que está sobrando é tempo para ler a palavra de Deus. Se tem uma coisa que essa pandemia está fazendo é dando tempo. Pastor, mas eu não sou muito de leitura, minha vista não ajuda, eu não fiz o exame de vista, eu não troquei o óculos. Então assiste o pastor Ademir. Você tem pastor. Você tem a mensagem do seu pastor na igreja, pregando na internet para que você assista, para que você reflita, para que você cresça no conhecimento da palavra. Tempo, tecnologia disponível para você. Então não deixe o medo entrar no seu coração, o medo da morte ou o medo da doença. Obedeça às autoridades, use a sua razão, mas não faça dessa doença a razão para desmontar a sua fé. O que aconteceu com esses 2 discípulos? Por que eles estavam indo embora? Eles disseram para aquele caminhante, você é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? As nossas autoridades e os nossos príncipes prenderam e mataram Jesus. E nós esperávamos que ele ressuscitasse. Deixa eu te contar uma coisa, missionário Tiago aí, seminarista Tiago. Isso não era verdade. Não era aquele grupo de sacerdotes que tinha prendido e matado Jesus. Quem tinha matado Jesus para eles irem embora eram eles mesmos. Eles mataram Jesus no coração deles. Eles mataram Jesus porque eles disseram assim, nós esperávamos que ele ressuscitasse no 3º dia. Já é o 3º dia, ele não ressuscitou. Gente, Jesus estava ali do lado deles. E eles dizendo para Jesus que Jesus não tinha ressuscitado. Você pode imaginar isso? Jesus está do seu lado, dentro da sua casa, dizendo para você, pelo amor de Deus, lê o Salmo 91, vão cair 1000 do seu lado, 10.000 do seu lado, e você não vai ser atingido. E você vira para Jesus e fala assim, eu não saio de casa, eu não vou no culto, porque eu posso pegar o vírus. Então rasga o Salmo 91, joga fora, porque ele não tem poder na sua vida. Você já deixou o medo entrar, você já matou Jesus de Covid-19. Não estou dizendo que você não vai passar álcool na mão. Não estou dizendo que você não vai colocar máscara. Não estou dizendo que você vai diminuir de circular. Mas não mate Jesus no seu coração. Leia a Bíblia. Ore.
Ore agradecendo pelo que você tem, pelo que você não tem, pelo momento que nós estamos vivendo. Você acha que as nossas autoridades estão preocupadas realmente em que simplesmente a gente não pegue a doença? Irmãos, qual que é a preocupação deles? O que está por trás? Está por trás é que eles não querem gastar dinheiro. Eles não querem colocar dinheiro na saúde agora, de última hora. Então eles vão dizer para o Dudu e para outros tantos Dudus que você pode ficar sem salário, é melhor você ficar sem salário e estar vivo. Mas você viu algum deputado, algum senador, você viu o prefeito, você viu algum governador, algum vereador abrir mão de 70% ou 80% do salário dele e dizer, você vai passar aperto, mas nós também. E eles continuam recebendo o salário integral. Eles continuam recebendo, e os impostos estão aí dia 30. Agora, termina o prazo para o imposto de renda. Você viu o imposto de renda dizendo que esse ano não vai cobrar? Porque as empresas fecharam e não ganharam? Não. Irmão, quem preocupa com você é o Espírito Santo, é Jesus. É o único que morreu por você, que provou o amor dele por você e por mim na cruz, foi Jesus. Então, se tem alguém nesse universo que você não pode se afastar dele, é o Senhor. É o único. O Salmo 91 diz para nós, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu, como pastor, quero te dizer que se você disser, pastor, eu escolhi não sair de casa, eu vou dizer, tá certo, irmão, esse é o direito, e mais que direito, se você acha que essa é a melhor estratégia, cumpra. Mas se você está na fé, onde é que você precisa estar? Se você tem a possibilidade de estar na casa do Senhor. Se nós estamos guardando distância, se nós estamos fazendo tudo que eles mandam fazer, o que é que nos garante a vitória? O que é que nós temos cantado por anos? Teu álcool garante a vitória, Jesus. E aí a gente vai lançar um álcool gel chamado Jesus, porque é o álcool que garante a vitória. Ou então nós vamos estampar o nome Jesus na máscara e nós vamos cantar, tua máscara garante a vitória, Jesus. Quem garante a vitória não é a máscara, não é o álcool, não é a distância. Quem nos dá a possibilidade de vida é quem soprou em nós o fôlego da vida. Quem faz a ferida é aquele que cura. Oséias nos diz isso. Então esse é o momento de nós voltarmos ao princípio da nossa fé. Senhor, eu vou fazer tudo que as autoridades mandam, mas a minha cura vem do Senhor. O meu escudo é o Senhor, a tua verdade é pavês e broquel. Sabe o que é pavês e broquel? Pavê é o nome daquela construção, daquela guarita que sai da torre do castelo. Aquilo é um pavê, não é pavê doce não. Quando você vê no castelo, tem uma guarita que se projeta, onde o sentinela fica atento. Ele diz assim, a tua verdade é a sentinela. E é escudo. É escudo contra o quê? Contra a praga que corre. Quem nos protege é o Senhor, irmãos. Mas tem um outro medo nesse tempo. E eu entendo. O pai de família, a mãe de família, de onde eu vou tirar o meu pão? Seu pão vem lá de cima. Quando eu me converti, nos primeiros dias, primeiras semanas, primeiros meses, naturalmente jovem, fiz amizade com um grupo da igreja, e nós fomos visitar uns parentes de uma pessoa da igreja, de um jovem, aqui, para o lado de Pará de Minas, um pouco para frente, uma roça, uma cidadezinha. Chegamos à tardinha, para ir para a roça tinha que pegar de madrugada carona no caminhão de leite para a gente ir para a roça. Não tinha ônibus. Éramos 4. E a ideia então era ficar pela cidade, ali fazendo hora até
caminhão de leite, sair para ir buscar o leite nas fazendas e dar carona para a gente, para mais um monte de gente. Fazer o que enquanto isso? Aí um rapaz que estava conosco disse: vamos visitar o pastor daquela igreja ali? Uma igreja presbiteriana. E eu me lembro que batemos na porta com aquela cara de pau que todo jovem tem, e nos apresentamos como evangélicos que iríamos ficar ali esperando a carona, e a gente queria conhecê-lo. Ele nos colocou para dentro, pediu à esposa que passasse um café, colocou um leite na mesa, colocou um monte de biscoito, bolo, brevidade, aquelas coisas boas da roça, Tiago. E começou a contar para nós que ele era um pastor novo, e que aquela igreja era uma igreja formada por pouca gente da cidade e por algumas pessoas da roça. E que era uma igreja que não tinha como pagar salário, e que ele foi desafiado a assumir aquele trabalho sem a promessa de um salário que desse para ele bancar suas necessidades. E ele orou e Deus falou para ele: vai, porque eu vou te sustentar. E ele foi. E ele disse, eu me lembro, irmãos, eu era novo convertido, mas isso fez toda a diferença na minha vida. Ele disse, quando Deus falou, vai, e lá no presbitério disseram que eles não poderiam me dar um salário, eu resolvi aceitar o desafio de Deus. E ele disse assim, ele apontou e disse assim, porque o meu pão vem lá de cima. Irmãos, isso foi definidor na minha vida e para o meu chamado. Ele colocou o dedo e disse, o meu pão vem lá de cima. Ele disse, hoje de manhã eu não tinha nada, mas eu saí para visitar as minhas ovelhas na roça. Não saí para buscar nada. Eu saí para fazer o meu trabalho de visitar, de pregar aquelas casas da roça, porque tem muita gente que é da roça. E eu cheguei lá, uma falou, pastor, eu fiz aqui um biscoito de polvilho, leva para a irmã. E gente da roça não dá nada em pouquinho, irmãos. Aprenda uma coisa, quando você vai na roça, você não ganha um punhadinho de coisa assim, não. Eles arrumam muita coisa, né, Beto? Quem vai na roça sai com muita coisa. E aí ele visitou um, ganhou uma galinha, visitou outro, ganhou não sei o quê. E ele disse assim, isso tudo que vocês estão comendo aqui, pode comer esse leite, pode beber. Isso tudo veio direto da mão do Senhor. E fez assim de novo. Nesses tempos de pandemia, com essa notícia de que vai fechar tudo amanhã, talvez o seu coração fique apertado. Eu quero te convidar a não deixar o medo entrar no seu coração. Se o medo da morte não deve entrar no seu coração e o medo da doença, não deixe o medo da falta de recurso entrar também não. Mais do que nunca é hora de você olhar para cima e dizer, o meu sustento vem do Senhor. Mais do que nunca, não pense que é a empresa que carimba o nome dela na sua carteira profissional que põe pão na sua mesa. Não pense que são os clientes que entram pela sua porta ou que você atende, que são aqueles que vão pôr pão na sua mesa. O nosso pão, nós andamos de fé em fé, de glória em glória, de milagre em milagre. O nosso pão vem lá de cima. O nosso leite, o nosso aluguel, a nossa gasolina. Nós somos sustentados de maná todo dia, de maná, de maná e de maná. E quando você lê a palavra de Deus, e aí é importante que nessa hora você volte à palavra de Deus. É importante que você traga à memória aquilo que te pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós vivemos de misericórdia e de misericórdia. Lembra da história de Israel? Quando eles caminham no deserto? 40 horas caminhando no deserto. Faltou comida naquelas 40 horas? Não. Mas o que está errado na minha narrativa? Foram 40 anos. 40 horas já seria um negócio complicado, ficar 40 horas sem comer. Eles ficaram 40 anos e durante 40 anos, todos os dias de manhã, com exceção do sábado, tinha maná para eles catarem todos os dias. O Senhor não esqueceu. E na sexta-feira, para eles não trabalharem no sábado, que é dia do Senhor, aprenda, o dia do Senhor não é para você trabalhar. O dia do Senhor é do Senhor. É dia de você estar na casa de Deus. É dia de você estar orando. É dia de você estar lendo a Bíblia. É dia de você ensinar para os seus filhos. É dia de você descansar, de você estar com a sua esposa, de fortalecer o seu vínculo de casamento. Eles podiam
pegar a porção dobrada. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Quantos gostariam? Cadê a pastora Nízia? Onde está a pastora Nízia? Nízia, está lá na porta. Pastora Nízia, você gostaria de ter visto Josué lutando e entrando na terra prometida? Gostaria? Você gostaria? Beth, já pensou o que é você estar do lado daquela multidão que viu Moisés recebendo as tábuas da lei e descendo com as tábuas? Imagina a glória de ver o mar vermelho se abrindo. Mas eu vou te perguntar, você gostaria de estar caminhando no deserto sem saber de onde viria a comida? Porque é isso que nós estamos vivendo. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Não ponha a sua esperança no Zema. Não ponha a sua esperança no Calil. Não ponha a sua esperança em Bolsonaro. Não ponha a sua esperança em Organização Mundial de Saúde. Não ponha a sua esperança nos laboratórios. Não ponha a sua esperança na vacina. Não ponha a sua esperança na loja aberta. Tudo isso, todos esses, são recursos que Deus pode usar se Ele quiser usar. Mas ponha a sua esperança no Senhor. Eu vou te ensinar um caminho. Irmão, o pastor tem que ensinar caminho. Começa hoje à noite a decorar as promessas da palavra de Deus para o tempo de escassez. Começa a procurar na Bíblia nos tempos que Israel passou por dificuldades e onde houve o milagre do livramento. Decora. Quando você estiver com medo, quando o inimigo vier bater na sua porta para te cobrar o aluguel, para te cobrar qualquer coisa, começa a recitar o texto que Eliseu foi usado por Deus para multiplicar alguma coisa, para fazer um machado flutuar, para dar vitória. Começa a recitar o texto que fala que o maná desceu, que a água brotou da rocha, que o cego viu, que o aleijado saiu carregando a cama. Começa a recitar a palavra de Deus. Se tem uma coisa que o diabo não aguenta, é que você recite a palavra de Deus. Ele não tem poder contra a palavra de Deus. Blinde você, se vacine com a palavra de Deus, dê na sua veia vacina da palavra de Deus, se vacine, se imunize com a fé. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Inculca a palavra não na cabeça da criança, na sua cabeça. Não deixa o medo da morte entrar, não deixa o medo da doença entrar, não deixa o medo da pobreza te pegar. Porque maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Maior é esse que está na igreja do que esse que anda no mundo. Maior é o nome de Jesus. Ao nome de Jesus caem de joelho todos os seres do universo. E Ele é maior do que qualquer mal que caminha na escuridão. Meu irmão e minha irmã, você tem a palavra de Deus, você tem uma igreja, você tem um pastor. Deus está te dando recursos para passar por esse tempo, vivendo milagres. E eu quero profetizar que nós somos Miriam. Eu quero profetizar que eu sou Miriam, que ali está sentado Miriam, que ali é Miriam, que lá atrás é Miriam, que ali é Miriam. Porque quando ela chegou do outro lado, depois que passou até enxuto, que o mar abriu, que o inimigo foi afogado lá atrás, ela pegou o tamborim dela e ela começou a louvar o Senhor, irmãos. E nós vamos louvar ao Senhor do outro lado. Nós cantaremos, nós salmodiaremos, nós falaremos em línguas, nós glorificaremos o Senhor, porque nós somos o povo que Deus escolheu para ser a menina dos seus olhos, em nome de Jesus, e nenhum mal vai nos pegar. E o Senhor é poderoso para cumprir essa palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.